Quase 200 anos, mais de 70 mil dias. Uma cidade com essa trajetória carrega uma infinidade de histórias e, ao longo do tempo, Limeira se transformou em uma das mais importantes do interior paulista. Economia, indústria e comércio fizeram do município referência nacional e, claro, sua gente amiga de ação relevante. Pessoas que chegaram de diferentes locais, trazendo características de suas origens, pessoas que olharam para as dificuldades do território e ajudaram a fundar, por meio de labores ditosos, uma cidade próspera. Chegou a hora de conhecer estas histórias, formadas por tantos elementos e contadas por diferentes vozes. A Câmara Municipal de Limeira, por meio da Escola Legislativa e do Núcleo de Arquivo, promove esta série através do projeto Pertencer. Mas que história é essa? Quem pode contá-la? Quem são seus atores e atrizes? Não existe uma única história, mas várias, fruto das ações de milhares de pessoas, em sua grande maioria desconhecidas. Então, embarque conosco nessa aventura pela história de Limeira. Limeira nem sempre foi um núcleo urbano tão grande. Antes, essa região era essencialmente rural, composta por um conjunto de grandes fazendas e outras propriedades rurais baseadas na produção da cana-de-açúcar e na mão de obra escrava negra africana. O principal ponto de referência desta região era o Morro Azul, com um relevo de cerca de 831 metros de altura. Limeira conta com um relevo plano, o que dava ao Morro Azul um destaque visual que serviu de referência para os grupos de desbravadores e povoadores que passavam pela região ao longo do século XVIII, no processo de interiorização do território colonial. A presença de rios e riachos também apoiavam a criação de pontos de parada para estes grupos de tropeiros e bandeirantes. Entre eles está o Ribeirão Tatu. Junto aos cursos d'água, era comum a abertura de clareiras, onde estes grupos paravam para descansar, antes de prosseguirem com suas viagens. E onde estaria exatamente o Rancho da Limeira? Uma história contada de geração para geração. Relata que o primeiro caminho aberto pelos desbravadores que levava de Limeira a Mogi Mirim saía da margem esquerda do Ribeirão Tatu, em uma região onde ele se alargava e servia de bebedouro para animais. Contudo, com as obras de canalização, este bebedouro acabou desaparecendo. Neste poço eram lançadas as águas do córrego do Bexiga, hoje também canalizado. À frente do bebedouro e à margem do córrego do Bexiga ficaria o Rancho da Limeira. Bom, agora voltamos aos nossos questionamentos. Quando e como surgiu Limeira? Quem foram as personagens dessa história? É aí que nossa história fica interessante. Como muitas cidades brasileiras, Limeira possui duas origens, uma lenda e uma história registrada em documentos. A lenda do surgimento da cidade foi registrada em um texto pela primeira vez no ano de 1927, em uma edição do periódico Revista de Limeira. Por volta de 1781, um grupo de bandeirantes que se dirigia ao interior do Brasil para aprisionar indígenas e encontrar minas de ouro e pedras preciosas, parou em um pouso conhecido como Tatu, junto a um ribeirão de águas cristalinas. Entre eles estava um frei franciscano, que se chamava João das Mercês. Nesta época, era comum a presença de religiosos junto aos grupos de desbravadores que iam com o objetivo de cristianizar povos originários. Frei João das Mercês trazia em seu picuá, um pequeno saco de tecido, algumas laranjas limas, cujo suco dizia ser preventivo de febres malignas. Mas durante a noite em que pernoitavam no pouso aberto perto do Ribeirão Tatu, os membros do grupo foram acordados por gemidos do frade, que se queixava de desesperantes cólicas intestinais. "Estão envenenadas! Envenenadas!"
berrava o frei franciscano. A dor surgiu depois de comer laranjas limas, que estariam envenenadas. Por conta disso, o religioso teria falecido e foi sepultado ali mesmo, junto de seu picuá, com o resto das laranjas limas. Seu túmulo foi marcado com uma cruz. No local, teria nascido um frondoso pé de limas, uma limeira. Foi assim que o rancho passou a ser chamado, já no fim do século XVIII, de Rancho da Limeira. Essa lenda deu origem ao nome Rancho da Limeira e, por consequência, da própria cidade. Apesar de extremamente importante para as dinâmicas culturais, essa narrativa não tem embasamento, ou seja, até hoje não foram encontrados documentos ou o que chamamos de fontes primárias que comprovem que esse fato realmente aconteceu. Contudo, isso não tira dela o valor que tem para a compreensão da expansão territorial de Limeira, já que muitas outras cidades paulistas também têm sua origem narrada através de eventos e fatos extraordinários ligados a crenças e religiosidades das mais diversas. Do ponto de vista documental, a formação do território de Limeira tem que ser pensado sob a lógica da própria organização do território colonial português sobre a gestão da metrópole portuguesa. Como o território brasileiro, desde o início da colonização, era um território muito grande, havia a necessidade de povoar, de cultivar terras e, ao mesmo tempo, de proteger esse território. Uma das formas encontradas por Portugal para poder organizar o território colonial foi justamente o sistema de capitanias hereditárias, modelo esse que já era desenvolvido desde o período medieval. No Brasil, o sistema de capitanias hereditárias ele se organizou de 1530 até por volta de 1822, o início do século XIX, com o processo de independência. Iniciado sob a gestão de Dom João III, esse processo de capitanias hereditárias ele se baseou na organização de 15 grandes faixas que partiam do litoral até o eixo do Tratado de Tordesilhas. Esta ação foi iniciada no início da década de 1530 e finalizada em 1822 com a independência. Os responsáveis pelas terras, que não eram donos, eram chamados de capitães donatários e deveriam cultivar e proteger suas terras contra invasões com seus próprios recursos. Nestas terras foram fundadas as primeiras cidades brasileiras. A primeira foi São Vicente, pelas mãos do capitão donatário Martim Afonso de Souza, em 1532. Assim, era mais fácil promover, de forma terceirizada, a colonização portuguesa e a conversão de pessoas ao cristianismo, como previa o regime do padroado, que era, em uma definição resumida, o acordo que existia entre a monarquia e a Igreja Católica para a realização de ações conjuntas em diversas áreas. Uma das principais ações era promover a ocupação do território, atraindo colonos. Porém, como era inviável organizar e controlar a área de toda a capitania, os capitães donatários poderiam ceder a terceiros pequenos lotes de terras chamados de sesmarias. Assim, temos que entender as sesmarias como partes menores das capitanias hereditárias. Os sesmeiros recebiam suas terras por meio de documentos oficiais, chamados de cartas de sesmarias, mas, assim como os capitães hereditários, não tinham as posses das terras, apenas o direito de usufruir. Além disso, tinham muitas responsabilidades, como cultivar e povoar a terra, o que gerou a fundação de várias cidades. Importante apontarmos que, por mais que o uso do solo fosse uma obrigação dos sesmeiros, eles muitas vezes alugavam, arrendavam ou vendiam para outros, chamados poceiros, o que dificultava e muito o controle da metrópole portuguesa sobre o território da colônia. É justamente neste cenário que devemos pensar o surgimento de Limeira. A região do Morro Azul, ou Tatuíbi como era chamada, cujo nome não se sabe ao certo se veio do Tupi, Tatu Pequeno, ou do Ribeirão Tatu, presente nesta região, fazia parte deste conjunto de sesmarias concedidas pela coroa portuguesa a vários povoadores. O território de Limeira fazia parte de um conjunto de sesmarias doadas entre 1799 e 1821. A mais importante, neste momento, foi a cedida em 1799 ao capitão Inácio Ferreira de Sá. Ferreira de Sá, por sua vez, vendeu uma parte de suas terras a um português natural da cidade do Porto, chamado Luís Manuel da Cunha Bastos, provavelmente por volta da década de 1810.
Cunha Bastos teria vindo de Portugal para o Brasil, inicialmente para a cidade mineira de Vila Rica, atual Ouro Preto, e depois para São Paulo, capital da província de mesmo nome. Ainda no final da década de 1810, início dos anos 1820, o capitão Cunha Bastos vivia em São Paulo, onde atuava como comerciante e também em funções públicas, como vereador e procurador da Câmara Municipal. Ele era também capitão da 8ª Companhia de Ordenanças. As terras adquiridas por ele se estendiam da margem direita dos rios Pirapitingui e Jaguari, pelo Vale do Ribeirão Tatu e findavam ali perto do Rancho da Limeira. Nessas terras, somadas a outras que ele adquiriu de outro sesmeiro da Sesmaria de Saltinho, foram edificados 2 sítios e os seus respectivos engenhos, o já citado Tatu e o Lagoa Nova. Na região onde se estabeleceu Cunha Bastos, existiam outras grandes fazendas fundadas por nomes como Bento Manuel de Barros, José Ferraz de Campos, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro e o brigadeiro Manuel Rodrigues Jordão. Estes grandes proprietários de terra tinham sua renda gerada pelas lavouras de cana-de-açúcar e pela mão de obra escrava negra africana, fortalecidas a partir de 1815. A produção do açúcar na região dependia de algo importante: os mecanismos de escoamento ou distribuição de produto. E para distribuir, eram necessárias boas estradas. Do ponto de vista da economia colonial, o açúcar foi um dos principais produtos utilizados desde o século XVI, passando pelos séculos XVII, XVIII até o século XIX, quando ele foi suplantado pela economia cafeeira, isso variando de região para região. Os senhores de engenho, que eram proprietários dessas grandes fazendas monocultoras de café, detinham não apenas um grande poder econômico, mas também político, cuja ação extrapolava o ambiente das suas fazendas, atingindo a vida das cidades de uma forma geral, sobretudo no âmbito das câmaras municipais. Do ponto de vista da produção, essa dependia, em larga escala, num primeiro momento, da mão de obra escravizada indígena e, num segundo, graças ao tráfico negreiro, da mão de obra escravizada negra até meados do século XIX, quando ela vai ser substituída pela mão de obra imigrante europeia. O escoamento da produção açucareira dos engenhos da região de Limeira ocorria em estradas de terra batida graças à tração animal. Existia na região 2 importantes estradas, uma que ligava São Paulo à freguesia de Santo Antônio de Piracicaba, passando por Itu, e outra de São Paulo até a vila de São Carlos, atual cidade de Campinas, passando por Jundiaí. Apesar da existência de diversos engenhos na região, infelizmente não haviam boas estradas que permitissem o escoamento da produção açucareira. Produção essa que era desenvolvida em engenhos como, por exemplo, o do Ibicaba, de Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, o do Tatu, de Cunha Bastos, o do Morro Azul, do brigadeiro Manuel Rodrigues Jordão, ou mesmo de Cascalho, de José Ferraz de Campos. Essa situação vai ser alterada na década de 1820, quando Nicolau Vergueiro vai unir um grupo de fazendeiros e agricultores na região solicitando a abertura de uma estrada. Essa estrada vai ser iniciada por volta de 1823, ligando a região do Morro Azul até Campinas, passando por Jundiaí, e vai ser terminada no final da década de 1820. Junto a esta estrada, e sobretudo próximo à margem direita do Ribeirão Tatu, foram sendo construídas estalagens, que eram um tipo de pousada para tropeiros e moradores da região, além de casas e vendas que funcionavam como mercearias. Estas construções estavam em terras da Sesmaria de Cunha Bastos, seguindo um dos objetivos dos sesmeiros, a povoação. Por conta disso, Cunha Bastos acabou permitindo a ocupação de uma parte de suas terras, equivalente a cerca de 112,5 alqueires, e acabou por doá-la para a formação de um povoado. O ano foi o de 1826, conforme documentado no livro Registro de Capelas da então Diocese de São Paulo. Então, esse livro de capelas, né, é um livro, é uma miscelânea, porque são diversos processos de criação de capelas ou de doação de propriedade para que existisse uma capela, né? Então, muitas vezes é assim, a pessoa tinha uma devoção para um determinado santo, doava um terreno para a construção daquela capela, então você tinha que registrar isso, ele tinha que fazer a doação desse terreno para a construção da capela, né? Só que eram registros separados. O que o pessoal fez do arquivo? Né? Eles encadernaram
esses decretos, né, de ereção de capelas em diversos livros. Mas olha, esse terreno de quem que é? Esse terreno aqui é da capela tal, esse terreno aqui é da paróquia X, né? Então isso que é importante, é documentar esse registro para que a gente tenha possibilidade, né, de ter algum tipo de pesquisa ou mesmo de comprovação de propriedade através do registro. E essa documentação é fundamental para que nós possamos entender a dinâmica, né, do crescimento do estado de São Paulo, porque muitas vezes, a partir de uma pequena capela, surge uma povoação no entorno, tá? E dessa povoação se torna uma paróquia, que se torna uma vila e depois uma cidade. Sobre Limeira, né? O que o Arquivo da Cúria tem sobre Limeira? Além dos registros de capela, né? Que é um dos documentos importantes, né? Para a origem da cidade também, nós vamos ter correspondências, solicitações de festas, por exemplo, né? Festas religiosas, festas do divino, nomeação de párocos, né? Muitas vezes congregações religiosas, femininas ou masculinas, que precisam de uma autorização da arquidiocese, né? A estatística, muitas vezes, da população, número de casas que havia em um determinado período. Nós vamos ter alguns processos, né? São poucos processos crimes, né? Crimes eclesiásticos, né? Autos cíveis, que normalmente são dívidas, testamentos, né? É um número menor, mas nós vamos ter isso também no século XIX de Limeira. Teve começo esta povoação edificando-se logo uma capela, que teve o título de Nossa Senhora das Dores do Tatuíbi. Em 6 de fevereiro de 1830, o povoado foi elevado à condição de freguesia, vinculada à Vila Nova da Constituição, atual Piracicaba. Já em 3 de fevereiro de 1831, a capela foi elevada ao status de capela curada, o que significava que o povoado passaria a ter um padre fixo, ali residindo e não mais dependente de outros padres vindo de outras vilas ou cidades próximas. A doação efetiva das terras de Cunha Bastos, contudo, ocorreu anos depois da criação da capela, no dia 26 de fevereiro de 1832. Neste dia, o senador Vergueiro reuniu na sala de visitas do engenho do Ibicaba o então doador, o escrivão de paz Paulo José Pinto e 2 testemunhas, o senhor de engenho e inspetor de estradas Domingos José Lopes Rodrigues e o capitão Estevão Cardoso de Negreiros, para lavrar a escritura de doação. Mas a doação era em nome de quem? No nosso caso, Nossa Senhora das Dores passava a ser legalmente a proprietária de tal patrimônio de terras, como mostra o único livro de registro de vendas de terreno existente, já quando o povoado havia sido elevado à vila. Quem administraria as terras seria a Sociedade do Bem Comum, cujo principal responsável, denominado mordomo, era o próprio senador Vergueiro. Essa sociedade existiu de 1842 ou 1844, quando ocorreu a elevação da freguesia à condição de vila e a instalação da Câmara Municipal, órgão que passou a ser responsável pela organização e distribuição das glebas de terras doadas. 1826, aqui tinha uma pequena capela dedicada a Nossa Senhora das Dores, e a partir dessa capela foi surgindo esse povoado, Matriz Nossa Senhora das Dores. A partir daqui, a cidade cresceu, desenvolveu e hoje temos uma população mais de 300 mil habitantes. E como era Limeira no passado? Com base em registros, sabemos que a organização do agrupamento populacional deu-se a partir da recém-inaugurada capela em honra a Nossa Senhora das Dores. Neste período, havia no povoado apenas algumas casas e uma capela simples com um pátio anexo, onde se enterravam os habitantes. A primeira coisa a levarmos em conta é que o povoado, depois freguesia, se beneficiou e muito do capital derivado do mundo agrícola. A Sociedade do Bem Comum teria realizado a organização e traçado das ruas para o que seguiu em um modelo ortogonal, com um plano de vias que se cruzam perpendicularmente, lembrando um tabuleiro de xadrez. Este padrão urbano não era uma novidade no território brasileiro. Existem diversas plantas e mapas coloniais demonstrando a importação de modelos europeus racionais para o estabelecimento das vilas e cidades. Dos anos iniciais do povoado de Nossa Senhora das Dores do Tatuíbi,
nos restou apenas um pequeno desenho feito a lápis, datado de 1839 e de autoria de Hercule Florence, francês radicado no Brasil e considerado pai da iconografia paulista. Florence veio para o Brasil em 1824 como um dos artistas para compor a expedição do médico naturalista russo Longsdorff, que ocorreu entre 1825 e 1829. Ele deixou um grande número de trabalhos que foram importantes para a compreensão do Brasil no início do século XIX. Em 1830, com o fim da viagem de estudos, ele fixa a residência em Campinas. E ele divide seu tempo entre o comércio e suas experiências com processos fotoquímicos da reprodução de imagens e viagens por vilas e cidades próximas. Em uma delas, ainda em 1830, entre Campinas, Limeira e Piracicaba, tem uma passagem especial pelo engenho do Ibicaba, de propriedade do senador Vergueiro, no qual ele fez inúmeros desenhos. Seria por conta desse contato muito bem sucedido que o francês retornou para a região de Limeira diversas vezes, com viagens documentadas de 1839 e 1850. Na segunda vinda de Hercule Florence, ele fez um trabalho que foi considerado o primeiro registro do povoado, no ano de 1839. A esta altura, Limeira já tinha sido alçada à categoria de freguesia. Um dos desenhos feitos por Hercule Florence retrata a primitiva capela de Nossa Senhora das Dores e o projeto urbanístico inicial. Este é o comprovante visual do nascimento de Limeira. A capela, com torre única lateral, muito simples, dominava a paisagem e dividia o aglomerado de pequenas casas com quadras definidas em torno de 1.600 braças, 7.744 metros quadrados, quarteirões de 40 braças, 88 metros, e ruas de 60 palmos, 13,2 metros de largura. A Catedral Diocesana Limeirense, que está em sua terceira construção, era uma modesta capela que ficava provavelmente de frente com a atual Rua Barão de Campinas, antiga Travessa da Matriz, onde hoje está a Catedral. Já o cemitério frontal, que aparece no desenho de Florence, corresponde à área da atual Praça Dr. Luciano Esteves. Nas laterais da capela, já se observavam as aberturas das antigas ruas da Limeira. À direita, atual Alferes Franco e Santa Cruz, bem como na parte esquerda da imagem, a Rua das Flores, hoje Rua Senador Vergueiro. Limeira foi então crescendo e se diversificando. Foi elevada à condição de vila em 3 de março de 1842 e, pela Lei nº 13, de 18 de abril de 1863, tornou-se cidade. E como essa cidade se tornou o que conhecemos hoje? Essa é uma história para o próximo episódio. Ah, só mais uma coisa. Você sabia que nem sempre o ano de 1826 foi considerado como a fundação de Limeira? Acreditava-se que Limeira teria sido fundada no ano de 1824 e como Nossa Senhora das Dores era celebrada no dia 15 de setembro, esta data foi oficializada pela Lei nº 452 de 1956. O 15 de setembro de 1824 era chamado de a data da cidade de Limeira. Porém, não havia nenhuma prova documental, apenas relatos contados pela tradição oral, graças aos estudos do médico e pesquisador limeirense Reinaldo Kuntzbusch. Publicado pela primeira vez no jornal Gazeta de Limeira em 1961 e depois retomado em seu História de Limeira de 1967, é que a anotação do livro de registros de capelas do Arquivo da Cúria de São Paulo foi confirmada como a prova definitiva da fundação do povoado, passando do ano de 1824 para 1826. Isso foi corrigido pela municipalidade. Contudo, apenas no ano de 2016, por meio da Lei nº 5.672. Quer saber como essa história continua? Até o próximo episódio!